Olá, alma inquieta. Eu sou Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. O Caminho Sem Fim. Júnior era caminhoneiro há mais de 10 anos. Conhecia cada estrada, cada atalho e até os lugares mais remotos onde o sono parecia nunca vir. As noites na estrada eram longas e solitárias, mas ele sempre soubera lidar com isso. Naquela noite, algo parecia diferente. Ele estava percorrendo uma estrada rural, no interior, longe das grandes cidades. O GPS do caminhão indicava um caminho alternativo para uma entrega urgente, uma rota que ele nunca havia feito antes. O céu estava nublado, a estrada parecia interminável e o silêncio, com exceção do som do motor, era sufocante. Depois de horas de viagem, ele avistou uma figura à distância. Pensou que fosse alguém pedindo carona, mas o homem estava parado no meio da estrada, olhando fixamente para ele. Júnior diminuiu a velocidade e passou devagar, mas o homem não se moveu. Ele apenas observou o caminhão passar e o olhar de Júnior se manteve fixo na figura até desaparecer na escuridão. Não muito depois, o farol do caminhão começou a falhar, piscando intermitentemente. Ele parou e tentou resolver o problema, mas não conseguiu encontrar nada de errado. O motor do caminhão também começou a engasgar, como se a estrada em si estivesse sugando a energia do veículo. Decidiu continuar, mesmo com um pressentimento crescente de que algo estava errado. Foi então que o caminho começou a mudar. A estrada, que antes parecia reta e bem sinalizada, se transformou em um labirinto de curvas fechadas e estradas secundárias. Ele tentou voltar ao ponto onde havia visto o homem, mas tudo estava diferente. As árvores, o campo, tudo parecia ter mudado de lugar. Ele passou pelo mesmo ponto várias vezes, mas o lugar nunca parecia o mesmo. Quando o combustível começou a baixar, ele percebeu que estava perdido. Decidiu parar e tentar buscar ajuda, mas ao sair do caminhão, sentiu uma presença atrás dele. Algo estava se aproximando lentamente, um peso crescente sobre seus ombros. Ao virar-se, ele viu uma figura. O homem que ele havia visto mais cedo, mas agora não parecia humano. Sua pele estava pálida e esticada, os olhos grandes e sem pupilas, como se fosse uma criação de pesadelo. Você não deveria estar aqui, a figura disse com uma voz arrastada e distorcida, como se vários sons viessem de seu corpo. Agora, você vai fazer parte desse lugar. O medo tomou conta de Júnior, mas antes que pudesse reagir, sentiu algo puxá-lo para a estrada, como se estivesse sendo sugado pela própria terra. O caminhão, que antes parecia uma âncora de segurança, agora estava distante, como se a estrada inteira tivesse sido deformada para separá-lo dele. A última coisa que ele ouviu foi o som de seu próprio motor, funcionando de forma irregular, enquanto o caminhão desaparecia de vista, engolido pelas sombras da estrada. O corpo de Júnior nunca foi encontrado, mas motoristas que percorrem aquela estrada, anos depois, relatam uma figura parada no meio do caminho, olhando fixamente para quem passa, e a estrada parece nunca ter fim. A última viagem. Rogério tinha o rosto marcado pelos anos na estrada. Os olhos, cansados, sabiam o que era percorrer centenas de quilômetros sem parar, passando por cidades vazias e rodovias desertas. Ele era caminhoneiro há mais de 20 anos e nunca tinha deixado de fazer uma entrega, não importa o quão remota fosse a estrada, até aquela noite. Ele estava voltando para casa depois de uma longa viagem, já no final de seu turno. A estrada que ele percorreu muitas vezes, uma rota habitual, parecia mais escura do que o normal. O horizonte estava coberto por uma espessa camada de névoa que parecia não dissipar, e o rádio do caminhão, normalmente funcionando, estava agora completamente mudo. A estranheza o incomodou.
mas Rogério ignorou, acreditando ser apenas cansaço acumulado. Porém, algo começou a se arranhar no fundo de sua mente. Ele não sabia explicar, mas o ambiente parecia hostil. Ele viu algo à distância, parado no meio da estrada. Primeiro, pensou que fosse uma árvore caída, mas ao se aproximar, percebeu que era uma figura encapuzada, imóvel, com a cabeça baixa. Rogério apertou o volante, o estômago apertando, mas ainda assim decidiu não parar. À medida que se aproximava, a figura levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto completamente sem expressão, sem olhos, apenas duas cavidades escuras, profunda como um abismo. O coração de Rogério disparou. Ele apertou os freios de uma vez só, mas o caminhão não parou. Ele olhou para os pedais e o sistema de frenagem estava completamente falho. A figura na estrada deu um passo para frente. Rogério virou o volante, tentando desviar, mas a estrada parecia se distorcer. Ela se alongava à medida que ele dirigia, como se o caminho fosse infinito. Ele não conseguia mais distinguir os limites da estrada. O tempo parecia estar se esticando, os segundos se tornando minutos, as horas se tornando horas sem fim. E então, um som. Não foi uma batida, mas um grito, distorcido e agonizante, vindo de dentro do próprio caminhão. Rogério tentou gritar, mas não conseguiu. Algo estava dentro de sua cabeça, gritando com ele, obrigando-o a olhar para o espelho retrovisor. No reflexo, ele viu o rosto da figura, agora dentro da cabine com ele, em pé atrás dele, com as mãos estendidas, pressionando contra os ombros de Rogério. O caminhão, agora fora de controle, começou a acelerar sozinho. Não importava o que ele fizesse. O volante se torceu em suas mãos e o barulho do motor parecia um rugido monstruoso. Ele estava perdido, em um pesadelo em sua própria mente. Quando olhou para o espelho novamente, o rosto atrás dele estava sorrindo, um sorriso frio e interminável. A última coisa que Rogério ouviu foi o som de algo arrastando-se em sua direção. E então, um choque brutal. Quando o corpo de Rogério foi encontrado no dia seguinte, o caminhão estava completamente destruído, mas ele não estava mais dentro. Apenas um pedaço de papel encontrado no banco do motorista dizia: "A última viagem já foi feita." Motoristas que percorrem aquela estrada dizem que, às vezes, ainda sentem um frio na espinha, como se alguém estivesse observando de dentro da cabine. E o som do motor parece se distorcer, como se a viagem nunca tivesse terminado. Dizem que há alucinações naquela estrada, que fazem você acreditar que está vivendo um pesadelo, e então finaliza em um acidente. O som das ruas vazias de Sete Além. Alex, caminhoneiro de longa data, estava habituado à solidão das estradas. Cada curva, cada quilômetro percorrido era como uma velha amiga, e o silêncio da noite era reconfortante. No entanto, aquela noite era diferente. Ele estava sozinho em uma rodovia deserta no interior, depois de uma entrega que o obrigara a pegar um desvio que ele nunca havia feito antes. A estrada parecia mais isolada do que o normal, sem nenhum sinal de vida ao redor. O rádio do caminhão, como sempre, estava ligado, mas só transmitia estática. A única coisa que ele ouvia era o som monótono dos pneus roçando sobre o asfalto e a batida do motor. O vento, que costumava ser um som constante, estava ausente. Tudo estava quieto demais. Ao longe, uma luz fraca apareceu. Alex pensou que era outro caminhão, mas à medida que se aproximava, percebeu que não era o caso. A luz parecia flutuar, como uma pequena esfera dourada, em um ponto estranho no meio da estrada. Curioso e com um leve sentimento de desconforto, Alex reduziu a velocidade, se preparando para desviar, mas algo o impediu. A luz não se movia, apenas estava ali, em pleno centro da estrada, como se estivesse esperando por ele. Ele parou. A luz flutuava diante dele, e por um momento, ele ficou hipnotizado. Mas então, uma sensação estranha percorreu sua espinha, algo que ele não conseguia explicar. Ele sentiu como se estivesse sendo observado, como se a luz estivesse ciente de sua presença.
Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a luz piscou e uma figura apareceu. Não era um homem nem uma mulher, mas uma silhueta vazia, vestida de preto. Alex tentou gritar, mas sua voz não saiu. O que era aquilo? Ele não conseguia processar. A figura levantou uma mão, apontando para ele, e o caminhão de repente deu um solavanco. Alex não conseguiu controlar o veículo, que foi puxado para a estrada. Ele tentou girar o volante, mas seus braços estavam pesados, como se uma força invisível o estivesse segurando no lugar. Ele olhou pela janela do lado e viu tudo ficando escuro. A estrada estava completamente escura e as luzes que flutuavam ao redor dele agora se multiplicavam, mas ao redor só havia escuridão. A estrada à frente continuava se estendendo, sem fim, como um pesadelo que se repetia sem cessar. O som do motor foi ficando mais distorcido, como se o caminhão estivesse sendo engolido pelo vazio da estrada. Alex olhou para trás, para o espelho, e viu o rosto da figura na janela, sorrindo para ele, mas sem expressão. De repente, Alex voltou para a estrada, mas parecia diferente. Era um toque sutil, como se tudo tivesse ficado mais melancólico, mais sombrio. E então, alguns veículos passaram, mas era diferente. As cores eram diferentes, como se tudo fosse mais cinza. Alex viu a pessoa dentro daquele veículo. Era um homem dirigindo normalmente, mas seus olhos eram completamente negros. Mais à frente, Alex viu uma placa sinalizando uma cidade. Na placa estava escrito 7 Além. Se você gosta do meu conteúdo e não me segue aqui no Spotify, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. E não esquece de dar estrelinhas, hein? Caso queira me seguir nas outras redes, no YouTube é @darkjackpodcast e no Instagram é @darkjack.yt. Tô sempre atualizando informações por lá. Se você quiser ter acesso a mais histórias exclusivas, fazer parte do nosso grupo secreto e de quebra apoiar esse projeto sombrio, junte-se ao nosso grupo de almas corajosas, apoia.se/darkjack. Se você quiser mandar o seu relato aqui pro podcast, pode me mandar via direct no Instagram ou no e-mail darkjackcontato@gmail.com. Lembrando, todos os links estão na descrição.